Radar do Campus. Olá, esse é o Radar do Campus, eu sou Tiago Alexandre e nós daremos sequência aqui no livro Opúsculo Humanitário, por Nízia Floresta, nessa parte 2. Iniciemos. Capítulo 16. O livro de Mrs. Stowe é um primor de moral, de delicadeza de estilos, de sentimentos sublimes, de preceitos cristãos, simples e habilmente dirigidos por mão feminina, que sabe toda a superioridade que tem e doce e eloquente voz da persuasão. Demonstrando os crimes em presença de suas vítimas, debaixo das formas mais capazes de inspirar o interesse e a compaixão sobre o brado da rígida moral que severamente acusa a sociedade de qualquer povo de havê-los praticado. Essa obra pode ser considerada como um moderno evangelho em que todos os corações americanos deveriam ir beber as lições do Cristo transmitidas pelo apóstolo feminino a quem ele as inspirou. Nós, outros brasileiros, que lemos esse livro corando de opróbrio que igualmente pesa sobre a nossa terra, nas reproduções daquelas cenas de horror que tão pateticamente descreve a insigne Stowe. Deveríamos fazer nossos filhos decorar algumas de suas páginas mais salientes, a fim de podermos guardar a consoladora esperança de que as gerações futuras farão apagar, nos que lerem um dia a nossa história, a impressão dolorosa dos crimes cometidos pelas gerações presentes sobre a mísera raça africana. Possa a mocidade brasileira, essa flor esperançosa no nosso grandioso futuro, aprender do filântropo Sinclair, do senador Byrd e sua esposa, de Mrs. Shelby, que digna Quaker Hackle, da celeste pequena Eva, tipo sublime do amor da claridade e, sobretudo, do jovem Jorge, os sentimentos que devem distinguir ao verdadeiro cristão. Capítulo 17. É tempo de voltarmos ao nosso caro Brasil, cujo interesse inspirou-nos este trabalho, e repetir a exclamação com que começamos este opúsculo. Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados, governo que vos dizeis liberal, onde está a doação mais importante desta civilização, desse liberalismo? Temos já transposto metade do século XIX, século marcado pelo eterno para nele revelar ao homem estupendos segredos da ciência, tendentes a aplainar as grandes dificuldades que se opõem à universalidade do aperfeiçoamento das ideias, em ordem a fraternizar todos os povos da terra. Temos testemunhado o empenho dos homens pensadores nas nações cultas em harmonizar a educação da mulher com um grandioso porvir que se prepara à humanidade. Nada, porém, ou quase nada, temos visto fazer-se para remover os obstáculos que retardam os progressos da educação de nossas mulheres, a fim de que elas possam vencer as trevas que lhes obscurecem a inteligência e conhecer as doçuras infinitas da vida intelectual a que têm direito as mulheres de uma nação livre e civilizada. Deus depôs no coração da brasileira o germe em que todas as virtudes vejamos o impulso que o governo e os homens de nossa nação têm dado a este germe precioso. Como têm eles cultivado e feito desabrochar as flores, madurar os frutos, que se deve esperar de uma planta de abundante seiva, sob os cuidados de um hábil e sábio horticultor. Capítulo 18.
Não ignoramos que ímos encetar uma matéria tanto mais difícil quanto teremos de ferir prejuízos inveterados e o mal entendido amor próprio daqueles que julgam as coisas em muito bom estado só porque tal era a opinião de seus antepassados. Mas o desejo ardente que nos cala na alma de ver o nosso país colocado a par das nações progressistas nos impõe a obrigação de franca e imparcialmente analisar a educação da mulher brasileira. Esperando excitar com o nosso exemplo penas mais hábeis que as nossas a escreverem sobre um assunto que infelizmente tão desprezado tem sido entre nós. Aqueles que escrevem tão somente pelo bem da humanidade, que não por orgulho, ou pela triste vaidade de fazerem-se um nome, ainda mesmo nos países onde um nome literário tem pátria e glória, não cogitam no juízo parcial dos que limitam os interesses da humanidade no mesquinho círculo de seus interesses pessoais. Não nos embala a vã pretensão de operar uma reforma no espírito do nosso país. Por demais, sabemos que muitos anos, séculos talvez, serão precisos para desarraigar herdados preconceitos, a fim de que uma tal metamorfose se opere. Esperamos somente que os zelosos operários do grande edifício da civilização em nossa terra atentem para os exemplos que a história apresenta do quanto é essencial aos povos para afirmarem a sua verdadeira felicidade e associarem a mulher a esse importante trabalho. A esperança de que nas gerações futuras do Brasil ela assumirá a posição que lhe compete nos pode somente consolar de sua sorte presente. Entretanto, sigamos o exemplo do pobre e corajoso explorador de nossas virgens florestas, exposto aqui e ali à mordedura de venenosos répteis para rotear um campo que outros terão de semear e colher-lhe os saborosos frutos. Felizes nós se pudéssemos conseguir o primeiro resultado deste trabalho, que muito nos lisonjearíamos de oferecer às nossas conterrâneas como penhor do verdadeiro interesse que elas nos inspiram. Capítulo 19. Mais de um moralista tem estabelecido o princípio que julgamos ter já demonstrado, isto é, que a educação da mulher muita influência tem sobre a moralidade dos povos e que é ela o característico mais saliente da sua civilização. Isto posto, indaguemos. À vista do estado atual da educação das nossas brasileiras, quais os meios que se têm empregado há mais de 3 séculos para promover o seu desenvolvimento, em ordem a conseguir os resultados felizes que dela se deve esperar quando dirigida por instituições sábias e liberais? Retiremos por agora os olhos das tristes páginas de nossa história, concernente à situação da mulher indígena depois que o farol do cristianismo veio esclarecer esta mais deliciosa porção do Novo Mundo. Nós analisaremos em lugar competente e com o coração profundamente compenetrado de sua sorte. Tratemos primeiramente das mulheres a quem os homens da civilização entre nós dominam brasileiras, isto é, as mulheres não indígenas que nascem de famílias livres ou aquelas que a bondade dos pais resgata na pia batismal do triste selo da escravidão. Não é na história de nossa terra que iremos estudar as situações de nossas mulheres, porque, infelizmente, os poucos homens que têm escrito apenas esboços dela não as acharam dignas de ocupar algumas páginas de seus livros. Assim, recorreremos aos viajantes estrangeiros que consagram alguns de seus escritos à narração, por vezes alterada, do caráter e costumes das brasileiras para tratarmos delas nas províncias em que não temos nós mesmos viajado e sido testemunhas oculares
de maneira porque é dirigida ali a sua educação. Capítulo 20. É uma triste verdade ter o Brasil herdado de sua metrópole o desprezo em que teve ela sempre a educação do sexo. Os portugueses levando suas armas e seus missionários a outras regiões do mundo, explorando a glória pela reunião dessas duas forças heterogêneas que eles sabiam tão bem empregar para subjugar os povos, embriagavam-se demasiadamente em seus grandes triunfos para poderem ocupar-se, como deviam, da instrução da mulher, que, segundo a opinião da maioria de seu país, mais afeita aos costumes mouriscos que aos dos povos do norte, não há mister de outros conhecimentos além daqueles que a habilitam a ser a primeira e mais útil servente de sua casa. A glória das armas e das conquistas era a única que a aspirava ao seu gênio belicoso. Dessa glória, porém, nenhuma vantagem resultava à mulher, a não ser a dos efêmeros triunfos que lhe davam os cambalantes das justas e torneios, quebrando lanças que depunham aos seus pés como uma homenagem às suas graças ou ao seu amor. Essa homenagem que os homens da Idade Média queriam render ao verdadeiro mérito da mulher caracterizava-se na conduta do magriço e de seus companheiros, que tanto orgulho inspirou aos cavaleiros daquele tempo. Esses 12 famigerados guerreiros, indo tão drasticamente desafrontar as damas inglesas, em vez de empregarem o seu valimento e a sua bravura impugnar pela reforma da educação das damas portuguesas, que jaziam em volta no espesso véu da ignorância, forneceram um exemplo mais da leviandade do homem procurando a glória onde menos ela reside. Mas fora sempre este o espírito de sua nação, onde as ciências e as artes nunca tiveram grande incremento fora do claustro, essa barreira insuportável ao progresso das ideias. Entretanto, se aquelas eram ali suplantadas pelas armas, mesmo sob o reinado de seus mais ilustrados soberanos, alguns gênios sobressaíram na terra tão altamente decantada por Camões, a despeito dos obstáculos que se opunham aos seus mais altaneiros voos. Capítulo 21. O sexo a quem era vedado transpor o pórtico de qualquer estabelecimento científico ou literário, forneceu também, posto que em pequeno número, alguns espíritos superiores. Citaremos Públia Hortência de Castro, que sobre os trajes masculinos frequentou com seu irmão a Universidade de Coimbra, onde obteve os grandes conhecimentos que excitaram a admiração dos homens de sua época, inclusive Felipe II. Esta escritora superior, pelas dificuldades que teve ao vencer para penetrar no santuário da ciência, as Catarina, Lacerda, Balsemão, a Lorna, provou que se as mulheres portuguesas não puderam colher os louros literários que ornam as mulheres do norte, não é porque lhes falte capacidade intelectual, mas porque os prejuízos de sua pátria as restringem no acanhado círculo dos errôneos preconceitos. Com a negligência do povo português a respeito da educação do sexo, que se pode somente comparar à desapreciação, deixemos ao seu próprio país uma classificação mais forte, em que ela teve sempre os seus maiores homens que tanto a ilustraram. O estrangeiro que percorre o histórico Portugal, em procura de monumentos elevados aos Henriques, Nuno Álvares, Castro Gama, Camões, Pombal, não podem deixar de aprovar a imparcialidade do vate português,
quando em seu entusiasmo patriótico revoltou-se contra a injustiça de seus conterrâneos nessa virulenta apóstrofe contida no seu Camões. Onde jaz portugueses o movimento, que do imortal cantor as cinzas guarda. Homenagem tardia lhe pagastes, no sepulcro sequer, raça de ingratos. Nem isso, nem um túmulo, uma pedra, uma letra singela, a voz meu canto, canto de indignação, último acento, que jamais sairá da minha lira, a voz, ó povo do universo, o envio. Capítulo 22. As ideias estacionaram na linda terra dos Afonsos. Os cantos de seus altos feitos, retumbando pelas montanhas alcatifadas de flores, sobre o poético céu de Portugal, iam morrer no seio de outras terras e de outros povos, eternizando o nome português, sem que após esses feitos o farol da filosofia iluminasse o espírito dessa nação e a guiasse à única verdadeira glória. Baldo de tão sábio e poderoso guia que pode se conduzir os povos à felicidade, esse formidável colosso de armas caiu, como cai o pano de um teatro depois da representação admirável de um grande drama, cujas cenas extraordinárias haviam prendido a atenção e extasiado a alma dos espectadores. Os prejuízos de Portugal estenderam-se sobre as vastas plagas do Brasil debaixo de um aspecto mais desfavorável, pois que tiveram de envolver nossa límpida atmosfera no tenebroso manto da escravidão, que Portugal repelia de seu seio e que seus filhos traziam a infestar a nossa sociedade, manchando-a perante as sociedades da Europa, onde mais de uma vez tivemos de corar, ouvindo incluir os brasileiros na censura em que ali incorrem o horror que inspiram os povos traficadores de espécie humana. O Brasil recebeu de sua metrópole tudo que lá havia menos capaz de desenvolver o espírito e fazer sobressair a vantagem deste novo e rico solo, tão ardentemente disputado aos sucessores de Cabral pelos povos do norte, que o teriam incontestavelmente melhor preparado para um mais glorioso porvir. Concordamos, bem ao nosso pesar, nesta verdade, porque fazemos justiças e rendemos profunda homenagem aos dignos antepassados dos três grandes escritores que representam atualmente a trindade literária de Portugal: Herculano, Feliciano de Castilho e Garrett. Mas todos sabem que não de homens tais, e sim de pessoas vulgares, de aventureiros intrépidos, ou de condenados pelas leis de seu país se compunha a maior parte das expedições que aportavam as praias brasileiras e iam povoando pouco a pouco este imenso território, disputando muitas vezes atrozmente a seus ilegítimos possuidores, que por tanto tempo gemeram sob o jugo iníquo do cativeiro. Pouco avultavam pelo meio dessa geral invasão os sentimentos humanitários do dedicado Nóbrega e exemplar Anchieta, esses verdadeiros apóstolos do cristianismo. Capítulo 23. A sede de ouro, a ambição de domínio ou caráter despótico dos que anelavam por um vasto teatro, para nele representarem suas cenas, por vezes mais bárbaras que as dos próprios selvagens, atraíam então o Brasil, com algumas exceções, os colonos, donatários, governadores, capitães generais e vice-reis. Conferia-se quase sempre, cremos que mais por ignorância do que por cálculo, a execução da lei
No interior, há homens brutais ou sanguinários que, arvorados de autoridade do Capitão Mor, decidiam a seu livre arbítrio, como tivemos a infelicidade de testemunhar ainda em nossos dias na província de Pernambuco, da vida de honestos cidadãos, de virtuosos pais de família que caíam em seu desagrado. O nobre coração do príncipe regente Dom Pedro se havia bem penetrado nesta verdade quando disse em seu manifesto de 6 de agosto de 1822. Quando por um acaso se apresentara pela primeira vez esta rica e vasta região brasílica aos olhos do venturoso Cabral, logo a avareza e o proselitismo, móveis dos descobrimentos e colônias modernas, se apoderaram dela por meio de conquista e leis de sangue ditadas por paixões e sórdidos interesses, firmaram a tirania portuguesa. E porquanto a ambição do poder e a sede de ouro são sempre insaciáveis e sem freio, não se esqueceu Portugal de mandar continuamente bachás desapiedados, magistrados corruptos e enxames de agentes fiscais de toda a espécie, que no delírio de suas paixões e avareza despedaçavam os laços da moral, assim pública como doméstica. Bem se vê, pois, que de tais homens não podia provir vantagem alguma para o progresso das ideias e, por consequente, da educação da mulher. Saber habilmente manejar os bilros, que faziam grosseiras rendas, girar o fuso para reduzir o algodão ao grosso fio, pegar na agulha sem o conhecimento de delicados trabalhos que dela se podem obter, conhecer o ponto da cauda para as diferentes compotas e doces secos, laborar a lançadeira do tear, bambolear a pequena urupema e a fina peneira para preparar depois as massas, colorir as escamas dos peixes ou adaptar as variegadas penas dos lindos pássaros tropicais, a simetria das flores que fabricavam com umas e outras. Tais eram geralmente as ocupações que revelavam o talento da jovem brasileira. As excelentes qualidades que se perpetuavam, muitas vezes em algumas famílias patriarcais, atraindo-lhes a estima geral, permaneciam, entretanto, como diamante não lapidado, ocultando o seu verdadeiro brilho. Capítulo 24. O Brasil, cuja importância aumentava de dia em dia pela sua população e pelas vantagens que ofereciam as suas copiosas minas e ricos produtos, permanecia ainda inteiramente dependente dos caprichos de Portugal. Pigmeu, insuflado de suas glórias passadas, conservando a vaidosa pretensão de continuar a reprimir o gigante que a 2000 léguas parecia dormitar sobre a pressão de suas pesadas cadeias. A longa resignação de seus filhos, quase sempre preteridos quando em concorrência com os da metrópole na distribuição de suas graças, sempre submetidos ao despotismo que invadia e devorava o mesmo campo da ciência, tal como o do conde de Rezende, perseguidor atroz daqueles que, como nosso ilustre moralista Marquês de Maricá, se distinguiam nos trabalhos da inteligência. Deixava Portugal laborar naquele erro que tão fatal tinha de ser a sua prosperidade. Sabe-se que nenhuma academia nem escola regular possuía a nossa terra até os princípios do presente século, onde os seus filhos, explorando com vantagem as ciências que se dedicavam, pudessem obter um título que os distinguisse do mundo científico e literário. Não somente para esse fim, como para terem conhecimentos exatos até dos estudos preliminares, eram eles obrigados a ir em longínqua distância à metrópole. Se era isso uma medida política de seu governo,
A nós não compete ventilá-lo. Queremos somente concluir que nesse estado nenhum recurso podia o Brasil oferecer à mulher que desejasse cultivar a sua inteligência. Embalde tentaria ela instruir-se em qualquer outra coisa a não ser nas ocupações materiais da vida doméstica, porquanto as lições que recebiam algumas meninas nas casas intituladas escolas, onde, sentadas por terra, em pequenas esteiras ou tocos estrados, abrindo de vez em quando sobre a almofada de renda ou de costura, que faziam com rigorosa tarefa, errados manuscritos, a cartilha do padre Inácio que lhes iam materialmente explicando. Eram tão mal dirigidas e por vez tão perniciosas que tendiam antes a estreitar do que a dilatar-lhes o espírito, a viciá-lo antes do que enobrecê-lo. Capítulo 25. As escolas de ensino primário tinham antes o aspecto de casas penitenciárias do que de casas de educação. O método da palmatória e da vara era geralmente adotado como o melhor incentivo para o desenvolvimento da inteligência. Não era raro ver-se nessas escolas o bárbaro uso do estender o menino que não havia bem cumprido seus deveres escolares em um banco e aplicarem-lhe o vergonhoso castigo do açoite. Se as meninas, que em muitos desses repugnantes estabelecimentos eram admitidas de comum com o outro sexo, ficavam isentas dessa sorte de barbárie, não deixavam, entretanto, de presenciá-la por vezes e de receber uma impressão desfavorável que muito concorria para enervar-lhes a delicadeza e modéstia que de outra sorte dirigidas tanto realçam as qualidades naturais da mulher. A palmatória era o castigo menos afrontoso reservado às meninas por mulheres, em grande parte grosseiras, que faziam uso de palavras indecorosas, lançando-as ao rosto das discípulas, onde ousavam imprimir alguma vez a mão, sem nenhum respeito para com a decência nem o menor acatamento ao importante magistério que, sem compreender, exerciam. O sistema inquisitorial das torturas infligidas às inocentes vítimas do Santo Ofício, que sob outra forma e com diverso fim transpusera o Atlântico, presidia ao ensino da mocidade brasileira, ministrando por severos jesuítas ou por mestres charlatães, cujo mérito consistia em saber soletrar alguns clássicos portugueses e assassinar pacificamente Salúcio, Tito Livio, Virgílio e Horácio. Esta inaudita e brutal severidade era sancionada por um grande número de países cuja educação tinha sido assim feita e cujo rigor do doméstico não era menos cruel. Com algumas modificações, continuou infelizmente este regime muito tempo depois. Pais e filhos estavam ainda por educar, como se vê desta observação do Conde dos Arcos, a um mestre de escola da Bahia, que se lamentava do pouco resultado de seus grandes esforços para bem dirigir a educação de seus discípulos. Será preciso, primeiramente, educar os pais para que se possa conseguir a boa educação dos filhos. Não deixaremos, entretanto, passar esta observação, posto que justa, sem que acrescentemos outra. E vem a ser que não era a um filho do país a quem o Brasil deve todos os seus erros e prejuízos, que cabia censurar uma falta dele procedente e tão geralmente nele cometida. Demais, o célebre introdutor das primeiras comissões militares no Brasil, digno sectário da doutrina de Hobbes, que pretende ser o despotismo ordenado pela região,
não devia censurar a falta de uma educação esclarecida, sem a qual mais facilmente os homens se submetem ao absolutismo de seus governantes. Capítulo 26. Quanto mais ignorante é um povo, tanto mais fácil é a um governo absoluto exercer sobre ele o seu ilimitado poder. É partindo deste princípio, tão contrário à marcha progressiva da civilização, que a maior parte dos homens se opõe a que se facilite à mulher os meios de cultivar o seu espírito. Porém, é este um erro que foi e sempre será funesto à prosperidade das nações como a aventura doméstica do homem. O país onde o soberano é mais absoluto é justamente aquele em que seu poder está menos seguro. É esta a ideia do próprio Fenelon depois de ter apoiado a aristocracia. A força não pode nunca persuadir, mas sim fazer hipócritas. Assim como o governo paternal é o mais próprio a fazer a felicidade dos povos, e a inteligência deste devidamente cultivada, o melhor incentivo para o exato cumprimento de seus deveres, assim também a educação moral é o guia mais seguro da mulher. A estrela polar que lhe indica o norte no frágil batel em que ela tem de navegar por esse mar semeado de abrolhos, a que se chama a vida. A falta de uma boa educação é a causa capital que contribui para que a mulher, no meio da corrupção da sociedade, perca esse norte, o qual não é outro mais que a moral. Procurando-se sempre prender-lhe a inteligência, enfraquecer-lhe os sentidos, inabilitam-na para ocupar-se como devia antes de tudo do cuidado de purificar o seu coração, o que nunca poderá ela vantajosamente conseguir se a sua inteligência permanecer sem cultura. Bem diversas dessa doutrina são as de Rousseau e Gregory, quando lhe aconselham cultivar o gosto pelos adornos, que ambos prendem ser natural à mulher, e embellecer os dotes do corpo, tirando da beleza física e do artifício os meios para subjugar os homens. Todos os que têm escrito sobre a educação da mulher, pregando tão errôneas doutrinas e considerando-a debaixo do ponto de vista puramente material, não tem feito mais do que tirar-lhe toda a dignidade de sua natureza. Mulheres assim educadas seriam próprias para fazer as delícias de qualquer epicurista em um harém. Mas cremos que nenhuma de nossas brasileiras amará semelhante existência, a não ser a que é indigna de outra melhor. Qual é aí o homem razoável e honesto que se contente de uma esposa, que prefere passar no seio dos prazeres do mundo entregue às futilidades de uma vida de dissipação e indolência, antes que no empenho constante de restabelecer seu direito aos gozos razoáveis e de ilustrar-se pela prática das virtudes que honram a espécie humana e contribuem para a felicidade. Capítulo 27. A mulher é como o homem, conforme se exprime o sublime Platão, uma alma servindo-se de um corpo. É um absurdo, pois uma profanação mesmo, pretender-se que essa alma, obra-prima do Criador para o seio do qual tem de volver, consagre o corpo que anima na rápida passagem desta vida, unicamente a fúteis adornos, a graças factícias, para deleitar as horas de ócio de uma criatura sua igual, que vemos ceder mais ao império dos sentidos do que o da razão. Todos esses princípios subversivos, espalhados com tanta profusão por penas mais ou menos hábeis de pretendidos melhoradores da educação da mulher,
confirmando o antiquado e funesto prejuízo de que ela deve somente aspirar ao império das graças exteriores, só tem feito com que se aumente o número já tão considerável de escravas procurando iludir despóticos ou fanáticos senhores, a fim de haverem pela fraude um cetro que elas deveriam conquistar pela razão se lhes deixassem a liberdade de aperfeiçoarem as suas faculdades morais. A fraqueza física é um dos pretextos de que se prevalecem certos sofistas para subtraírem a mulher ao estudo para o qual a julgam imprópria. Não é a natureza física, como pretende Helvéquio, que faz a superioridade do homem, mas sim a inteligência. Voltaire, Racine, Pascoal e outros, muitos de uma compleição demasiadamente delicada, comprovam esta verdade. E a inteligência que não tem sexo pode ser igualmente superior à mulher, salvo a opinião de alguns materialistas, cujo espírito fraco identificou-se. Permita-se-nos a expressão com o escalpelo afeito a revelar-lhes a organização animal, que não a inspirar-lhes os sublimes pensamentos de Duvenot, Scholem, Orfila e do eloquente Serres. Quando na indagação dessa nobre ciência que reclamam as dores físicas da humanidade, eles enlevam a alma de seus admiradores por suas filosóficas considerações. Se a natureza deu à mulher um corpo menos robusto que ao homem, não tem ela, por isso, mesmo mais precisão do exercício de suas faculdades intelectuais, para que possa melhor compreender os deveres de filha, esposa e mãe, sem descer ao artifício? Porém, um erro ainda mais funesto vem, adornado dos atrativos que podem melhor lisonjear os sentidos e triunfar da razão, sobressaltar os progressos da educação do sexo. É o axioma ridículo de que a fraqueza constitui um dos seus primeiros encantos. A fraqueza pode excitar e lisonjear o arrogante orgulho do homem. Diz uma célebre escritora inglesa: mas as carícias de um senhor, de um protetor, não satisfarão uma alma generosa que quer e merece respeito. Não por certo, e o homem delicado e justo, compreendendo devidamente este respeito, sabe o tributar a energia da razão que combate, e não a fraqueza que se humilha. Capítulo 28. Repelindo com profunda indignação o princípio daqueles que apresentam a mulher naturalmente inclinada a fixar a atenção do homem pelas graças exteriores, incapazes de reflexão e aptas somente para oferecer-lhes agradáveis passatempos, fazemos justiça à maioria dos nossos conterrâneos para pensar que não eles, mas somente os libertinos podem assim agredir os domínios da razão e profanar a dignidade da virtude. Destes temos piedade, porque passam por esta transitória vida envolvidos na densa atmosfera das paixões sexuais, sem que os seus olhos descortinem jamais o radiante sol da verdade. Se todos os homens, porém, tivessem o espírito justo, como pensa Helvéquio, veríamos nós todos os dias o grande edifício social ameaçado aqui e ali de desabar sobre os seus mais bem fundados alicerces. Se assim fosse, qual teria sido o fim de Aristóteles? Dando-se ao trabalho de compor sua lógica, tão preciosa e tão útil ao esclarecimento das ideias e à perfectibilidade da razão,
e para que ainda precisariam os homens do estudo da filosofia, que infelizmente tão poucos aprofundam e praticam. Não compartilhando a doutrina de Helvécio ou Helvéquio sobre a igualdade da inteligência de todos os homens, sabemos que todas as mulheres não podem ser igualmente instruídas, ainda mesmo com todas se proporcionassem os meios de cultivar o seu espírito. O que pretendemos é possível, justo e de rigorosa necessidade, isto é, que todas sejam bem educadas em suas respectivas situações. A nossa digressão parecerá talvez longa, mas não estranha ao objeto que nos ocupa. Tomemos, pois, o fio de nossa análise sobre a educação de nossas mulheres e, transpondo os tempos coloniais, falemos primeiramente de um grande e extraordinário acontecimento que veio mudar a categoria, corrigindo essa parte, que veio mudar a categoria do Brasil, mas não a sorte de mulheres. Capítulo 29. A nação da Europa, que se tem como que constituído o termômetro das ideias políticas de quase todos os povos modernos, levanta-se ainda gotejante de sangue do tenebroso pélago em que haviam engolfado os prejuízos e as tiranias passadas para elevar-se sobre o braço déspota do maior guerreiro dos tempos modernos, ao ponto mais culminante do poder e da glória que jamais tem dado as armas em nossos dias. Estava marcado pela providência que o longínquo Brasil, sofrendo tão cristamente as dores da pesada cadeia que lhe arrochava os fortes pulsos, participaria da influência daquele acontecimento por um modo indireto e benéfico. Uma lava do vulcão da Córcega, cuja erupção ameaçava derrubar todos os tronos da Europa, descendo a Portugal, estendeu essa influência até as hospitaleiras praias do Brasil, o qual abriu generosamente seus braços e seus tesouros à família real, que vinha procurar um asilo em seu seio. Uma coroa europeia brilhou sobre o fulgurante sol americano. O aparatoso fasto de uma corte desdobrou-se na capital do Brasil. Seus portos, fechados até então ao estrangeiro, lhe foram para logo franqueados, e o nome do reino substituiu depois o de colônia, tão indevidamente conservado a vasta terra de Santa Cruz. Alguns melhoramentos se operaram em diversos pontos, criaram-se tribunais, escolas, academias, e sob a digna administração do ilustrado Dr. Rodrigo de Souza Coutinho, mas a educação da mulher permaneceu como nos férreos tempos coloniais, isto é, entregue aos cuidados de ineptos pedagogos femininos, ou a direção das mães no seio da família, onde a menina aprendia tudo, menos o que pudesse torná-la digna mais tarde de ser colocada na ordem de mulher civilizada. O Brasil tinha já fornecido grande cópia de homens ilustrados pelos conhecimentos adquiridos em diferentes universidades da Europa. E a maior parte das brasileiras, mesmo as das primeiras cidades, não logravam a vantagem de aprender a ler. Dizia-se geralmente que ensinar-lhes a ler e escrever era proporcionar-lhes os meios de entreterem correspondências amorosas, e repetia-se sempre que a costura e trabalhos domésticos eram as únicas ocupações próprias das mulheres. Este prejuízo estava de tal sorte arraigado no espírito de nossos antepassados que qualquer pai que ousava vencê-lo e proporcionar às suas filhas lições que não as daqueles místeres era para logo censurado de querer arrancar o sexo ao estado de ignorância que lhe convinha. É esta uma das censuras que fazemos aos homens do passado, sem receio de desagradar aos do presente.
porque, salvo honrosas exceções, todos assim pensam ainda. Não obstante muitos terem trocado o papel de completa ignorância que representavam suas filhas pelo de uma instrução superficial e mal dirigida, que tende a viciar o espírito sem nada deixar-lhe de sua simplicidade primitiva, como demonstraremos quando chegarmos ao ponto da nossa educação atual. Capítulo 30. Era quase geral a opinião, como dissemos, que a instrução intelectual era inútil quando não prejudicial às meninas. Mas é porque aqueles que propalavam tal absurdo princípio não faziam essa simples observação, posta ao alcance da inteligência ainda a mais míope, e para o qual lhes não era preciso revolverem a história dos outros povos. As mulheres brasileiras, baldas de toda sorte de instrução, eram elas citadas como as mais virtuosas e severas nos princípios morais. Subtraíam-se assim melhor as ciladas das seduções armadas, a inexperiência ou a credulidade do sexo. Se assim tivera sido, se a estatística das faltas cometidas pelas mulheres devidamente instruídas fosse mais numerosa que a das outras, certo que não hesitaríamos em ser do número dos apologistas da ignorância da mulher. Porque sendo a beleza da virtude a que mais atrai e extasia a nossa alma, nós preferiríamos adorá-la envolvida mesmo no grosseiro manto da ignorância, a gozarmos de todas as vantagens que a civilização oferece do alto de seu rico e deslumbrante pedestal. Mas todos sabem, a não serem os povos selvagens, que é um paradoxo, e paradoxo ridículo, avançar-se que a ignorância é o melhor estado para o desenvolvimento das virtudes morais. Ouvimos sempre bradar contra o progresso dos vícios que a civilização traz, mas é porque não se quer atentar para os que praticaram e praticam todos os povos. Não diremos selvagens, que vivem no pleno estado da natureza, mas os que, ligados por vínculos sociais, viviam e ainda vivem sem o influxo benéfico dessa poderosa regeneradora do espírito humano. Data de tempos imemoriais o costume dos velhos, esquecido das faltas de sua mocidade, censurarem acrimoniosamente as da mocidade atual, preconizando aquela entre a qual outrora viveram. Assim também acontece aos povos que se vão libertando do império da ignorância. Hoje olham alguns como erro o que faziam por dever os seus antepassados. Os homens foram sempre os mesmos. A diferença está na circunstância e no modo com que eles praticam as ações, moldando-as à época em que vivem, à educação que recebem, ao grau de civilização mais ou menos considerável que os vai polindo. Ninguém mais do que nós ama a antiguidade e se entusiasma pelos grandes feitos que nela se praticaram, pelos insignes gêneros que a enobreceram, mas quando vemos entre nós o vício premiado e a virtude oprimida ou desprezada, não somos daqueles que lançam o anátema da maldição sobre as gerações presentes, querendo-as inficcionadas de vício por elas inventados, quando são eles somente a reprodução dos que em maior escala cometeram as gerações extintas. Uma só coisa censuramos as atuais gerações, e muito particularmente a nossa, é o não tirarem da experiência que nos fornecem os erros dos nossos antepassados, o antídoto precioso para minorar os nossos. Do número desses erros é o que nos inspirou este inscrito. Capítulo 31.
Já vimos a dissolução ou a inércia em que caíram os povos que mais têm desprezado ou mais dirigido a educação da mulher. E continua-se, entretanto, a olhar essa artéria vital da morigeração dos povos, senão com a mesma incúria revoltante de outrora, sem o firme propósito de incluir a reforma de sua educação nos importantes melhoramentos que ocupam atualmente os brasileiros. Aqueles que se contentam de caminhar vagarosamente quando as locomotivas transpõem o espaço com incrível velocidade, poderão dizer-nos que há muitos anos possui o Brasil estabelecimentos pagos pelo governo para a instrução primária das meninas. Sabe-se a época em que esses informes estabelecimentos começaram de aparecer entre nós sob o nome de escolas régias? Eram, porém, sumamente raros. E quanto às habilitações intelectuais das professoras que o dirigiam, podem ser aquilatadas pelas que apresentam as de hoje no simples interrogatório, a que se chama entre nós exame público, pelo qual passam as pretendentes às cadeiras de ensino primário em nossa terra. Se ainda vemos a maior parte desses lugares preenchidos por mulheres cuja principal habilitação consiste no patronato dos que os admitem nele, hoje que se vai crendo finalmente que as meninas devem aprender alguma coisa mais além dos nossos trabalhos materiais, qual não seria a ignorância das mestras primitivas a quem se confiava a tarefa de instruir o sexo. Daí o descrédito em que caíram as escolas públicas de instrução elementar, frequentadas somente ainda hoje por meninas cujos pais falecem os meios de as mandar às escolas particulares, posto que, em geral, as diretoras destas não sejam mais capazes de corresponder à sua expectativa. Mas, ao menos estas se esforçam por adquirir uma reputação de que depende o progresso de seus estabelecimentos, enquanto que as outras, certas do ordenado que percebem sem embargo do número de alunas, não curam de aumentar essa reputação, que julgam, além disso, ter bem firmado perante o ilustrado auditório que assistiu a seus exames. Falai a algumas dessas professoras sobre o exame em que fez julgar superiores às candidatas em concorrência, e vereis com que fatuidade atribuem o seu triunfo ao grande estudo a que se deram das matérias exigidas pelos austeros examinadores. Esquecidas das proteções a que recorreram, as Bacheleries, Saint-Clair, Larrey de nossa terra ostentam tudo quanto podem ostentar as examinandas do Hotel de Ville e de Soborné, menos a sua instrução. Com efeito, não podemos deixar de corar pela nossa instrução pública. Quando quiséssemos estabelecer um ponto de comparação entre os exames de nossas professoras e o que assistimos naqueles lugares das mulheres que se propõem a exercer o magistério na França, e pois como esperar que aquelas a quem faltava sólida instrução das disciplinas que tinha de ensinar pudessem preencher o fim para o qual o governo as nomeara, e apresentar como deviam do ensino primário um resultado capaz de servir de base a estudos mais elevados assim. Mas devemos admirar-nos disso quando grande parte dos professores do mesmo ensino se achava em idênticas circunstâncias. Não vemos nós ainda alunos que passam para estudos superiores escreverem com péssima ortografia, estropiando as regras da gramática e cometendo erros de dicção que fariam rir os alunos das escolas primárias dos países onde o estudo da língua materna ele é considerado como primeiro na escala de conhecimentos humanos. O deleixo em que continuava assim o ensino público estava, porém, de acordo com os princípios da metrópole que regia ainda então o Brasil.
Era natural que as suas mulheres participassem de sua sorte e com ele aguardassem um melhor futuro. Confiados umas e outro nos inexauríveis recursos que lhe prodigalizara a natureza, e no amor de seus filhos, desenvolvido sob a influência da brilhante aurora do progresso, que se levantou para o presente século. Passemos a considerar se a sua expectativa tem sido ou não iludida. Capítulo 32. Uma grandiosa época preparava-se de há muito ao Brasil. Época de regeneração e de glória para os povos que ao longo tempo gemeram sobre a bronzeada mão do despotismo estrangeiro. Sem que este conseguisse nunca extinguir-lhes no coração uma centelha só do sagrado fogo de liberdade. O brado elétrico da independência havia tanto contido nos peitos brasileiros, saiu enfim do nobre peito daquele que compreendeu e sustentou então os direitos de um povo sofredor. Pleiteados, entre outros, pelo ilustre Andrada, o escolhido da providência para representar nas gerações futuras do Brasil o patriarca de sua independência, o nome de um príncipe herói estampou-se no alto dessa página dourada de nossa história, e os venturosos campos do Ipiranga repetirão sempre ufanos o eco desse brado enérgico que nos trouxe uma nova existência e que tão arrefacido se solta hoje entre nós. Muito teria podido fazer em prol da educação da mulher Dom Pedro I, em cujo coração superabundavam amor e entusiasmo pelas grandes e difíceis empresas, mas uma triste fatalidade pesava sobre a sorte de nossas mulheres, e outras ocupações, outros fins, outros destinos estavam reservados ao célebre fundador do Império Brasileiro. Homens chamados então os Homens do Progresso, prometiam ao Brasil mais vantajoso resultado na mudança política que premeditavam, sem refletirem que os progressos e a felicidade de um povo não podem jamais ser baseados em um grande ato de ingratidão. Após esse ato, deu-se outro que melhor caracterizava em sua organização política o povo descendente do que mandara ao desterro Pombal, o maior de seus estadistas, a mais profunda de suas inteligências. Ingratidão semelhante à que oprimiu o grande ministro que deu nome ao rei e glória a uma nação, veio lançar negra tarja nas primeiras brilhantes páginas da história de nossa independência, e suspender os voos do gênio brasileiro que, entre as suas altas concepções pela felicidade de nossa terra, não teria deixado de incluir o plano de uma reforma na educação da mulher. Mas o brilhante planeta paulistano que havia indicado ao príncipe o caminho da glória e guiado o Brasil à sua emancipação, descrevia sua órbita entre opacos planetas, os quais interceptaram a sua luz, quando dela mais precisa tinha o nosso corpo político, e o sábio a quem Dom Pedro, confiando a guarda de seu imperial filho, nos dolorosos momentos de sua separação, havia feito esquecer o desterro a que o mandara. Foi pelos seus próprios conterrâneos arrancado do seu digno posto e exilado para aquela ilha que gozara de justa celebridade, quando os brasileiros souberem celebrar tudo o que diz respeito aos seus grandes homens. Por agora, consolamo-nos do revoltante esquecimento em que aparece entre nós submergido o grande nome de José Bonifácio de Andrada. Lembrando-nos dos elogios que tivemos o prazer de ouvir tecerem-lhes alguns sábios da Europa, o grande estadista, o profundo filósofo, o suave poeta septuagenário tem o seu nome escrito pela severa mão da história nas páginas imortais da posterioridade. Os homens do porvir o vingarão do indiferentismo antinacional dos homens do presente. Capítulo
33. Desde 1831, goza o Brasil de um governo inteiramente nacional, o que parecia ser o alvo para onde convergiam os seus mais ardentes anelos. É, pois, sob este governo que devemos criticar os progressos de nossa educação física e moral, quer doméstica, quer pública, incluindo nesta a que se ministra nos intitulados entre nós colégios particulares. Todos os homens conscienciosos de nossa terra conhecem de há muito a necessidade urgente de uma completa reforma no sistema de educação de nossa mocidade. Muitos lamentam os erros e os prejuízos das antigas doutrinas, que menos ostensiva, porém quase geralmente continuam ainda em nossos dias a dominar nas escolas do Brasil. Entretanto, reconhecemos que o espírito de nossa sociedade de hoje não é o mesmo da de outrora. A maior parte dos pais, digamo-lo, em abandono do progresso de nossa civilização, já não vê como então nos bárbaros castigos escolares um meio necessário para os bons resultados da educação de seus filhos. A maior parte, dizemos, porque alguns não somente toleram, ainda que homens sem princípios e de medíocre saber, arvorados entre nós em direitos de casas de educação, imprimam a mão na face de seus filhos, mas até exigem que os tratem com todo o rigor para puni-los de suas desobediências domésticas, não sentindo a humilhação que há em constituir um estranho castigador de erros que somente eles deveriam ter sabido corrigir. Temos ouvido mais de uma vez pais de família, mesmo nas classes elevadas da sociedade, em que muitos sabem fazer-se obedecer por subalternos seus, confessarem às pessoas a quem confiam a educação de seus filhos, que não podendo contê-las no cumprimento de seus deveres, esperam obter por meio delas este resultado. A fraqueza que os faz sentir perder a força moral junto a essas tenras criaturas confiadas por Deus a seus cuidados, é tão repreensível e desrairosa que não precisa de comentário. Pais como esses podem ser comparados ao sadio e vigoroso dono de um terreiro fértil, mas inculto pela preguiça de seus braços, que vai pedir ao seu vizinho, a quem falecem iguais vantagens, o alimento necessário para a vida. E quais são, em geral, essas pessoas encarregadas da difícil missão de corrigirem erros inteiramente negligenciados pelos pais e ampliados pelo contato de uma sociedade onde o respeito pela inocência é ainda tão pouco compreendida? Quais as casas de educação cujo regime e instituições, baseados na providência esclarecida do governo e no bom senso do país, possam garantir a educação radical da juventude? Não se tem visto, mesmo nesta corte, diretores destas casas, transpondo todas as metas de seus deveres, profanarem o mais sagrado princípio do magistério, sem que de tão criminosa conduta lhes provenha nenhum prejuízo mais do que o de verem eliminado o nome de um ou outro aluno do livro de sua receita. E é o tal a hospitalidade do brasileiro para com os estrangeiros que até no ponto de mais transcendente interesse da educação, as faltas destes são mais toleradas que as dos próprios nacionais. Capítulo 34. Nenhuma lei tendente à investigação dos colégios particulares foi ainda promulgada pelo governo. Nenhuma medida tomada para que o ensino de nossa mocidade seja convenientemente dirigido. Uma casa de educação entre nós é, em geral, uma especulação como qualquer outra.
Calcula-se de antemão o número de alunos prometidos ou, em perspectiva, as vantagens que podem resultar de uma rigorosa economia em que, por vezes, a manutenção daqueles é comprometida. Fazem-se ostensivos prospectos e conta-se com a credulidade do público, sempre solícito em acolher sem exame tudo que tem a aparência de novidade e de ostentação. À parte as devidas exceções, as nossas casas de educação são dirigidas por pessoas sem a atitude necessária ao desempenho dos mais melindrosos empregos entre os povos civilizados. Muitas dessas pessoas aportam as nossas praias com o fim de especularem no comércio, vendo depois frustrados os seus planos de interesse nessa carreira, lançam mão do ensino e ei-los metamorfoseados de negociantes e até mesmo de artesãos em preceptores da mocidade brasileira, afetando para com os pais de família uma distinção e sabedoria que nem a natureza nem a educação lhes dera, mas cuja reputação, aparatosas casas, enfáticos anúncios e pretensiosas promessas sustentam e propagam. Apreciamos em súbito grau os talentos dos estrangeiros. Quiséramos mesmo poder reunir em nossa terra todos os que estivessem no caso de instruir-nos e utilizar-nos com os seus conhecimentos de que tanta precisão tem o nosso povo. Mas quais são aqueles que justamente merecem por esse lado a nossa consideração? Poucos, muito poucos. E estes são os primeiros a concordarem conosco nesta verdade. Vivemos algum tempo na Europa e sabemos que as pessoas ali, reputadas de letras e habilitadas para o magistério, têm sempre em que se empreguem com mais ou menos vantagem. A ideia de deixarem o seu país para virem instruir a nossa mocidade jamais lhe ocorreu. E se por imperiosas circunstâncias alguma a concebe, para logo a abandona, como aconteceu ao distinto poeta e literário A.F. de Castilho. Porquanto mesmo Portugal em sua decadência compreende hoje quanto é desairoso a uma nação deixar emigrar por escassez de recurso os gênios que a ilustram. Se algum motivo político, os expátrias passam de uns a outros países da Europa e quando demandam a América preferem quase sempre os Estados Unidos porque lá encontram a par de espíritos que melhor o sabem apreciar uma sociedade que lhes fala dos bens que na sua perderam. Para o Brasil, o interesse material e somente ele conduz em geral o estrangeiro, a não serem os curiosos viajantes e naturalistas, cujo amor da ciência os indeniza no meio de nossa pomposa natureza da falta da civilização europeia. Capítulo 35. Em todos os pontos do Brasil, qualquer homem ou mulher que saiba ler, embora não seja no português classicamente belo de Herculano, e tem meios de montar uma casa de educação, julga-se para logo habilitado a arrogar o título de diretor do colégio, caracterando o que na Europa ilustrada assim se denomina. Nenhum exame, em regra, se exige desses educadores da juventude, que terá de fazer um dia a glória de nosso país. Eles ensinam pelos compêndios que querem, instituem doutrinas à sua guisa, o pedante goza das mesmas garantias e quase sempre de maiores vantagens que as inteligências superiores. Seria difícil explicar vantajosamente... corrigindo essa parte. Seria difícil explicar vantajosamente a negligência com que um governo ilustrado deixa praticar assim abusos que tanto se opõem à nossa futura prosperidade. E enquanto vemos os nossos legisladores
debaterem meses e anos sobre diversos melhoramentos do país, uma só voz não se levanta enérgica do meio dessa ilustrada corporação para reclamar sérias medidas tendentes à reforma da educação da nossa mocidade. Sempre que brilha um novo dia e que nos bate a porta o jornal, apoderamo-nos com solicitude dessa folha. E avidamente percorremos a seção das câmeras do dia antecedente em procura do assunto que temos escrito no coração e no espírito: a educação da mulher brasileira. E dobramos a folha, desconsolados, e aguardamos o dia seguinte que se escoa na mesma expectativa, no mesmo desengano. Tem se tratado de muitas coisas, menos disso. Disso que merece incontestavelmente a mais circunspecta atenção dos homens pensadores. Um dia raiará mais propício para nós, em que os escolhidos da nação brasileira se dignem de achar a educação da mulher um objeto importante para dele ocuparam-se com a circunspecção que merece. Entretanto, lancemos os olhos para que se acha atualmente feito pelo governo em favor do ensino primário de nossas meninas. Capítulo 36. Pelo quadro demonstrativo do estado da instrução primária e secundária das províncias do Império e do município da Corte no ano de 1852, vê-se que a estatística dos alunos que frequentaram todas as aulas públicas monta a 55.500, número tão limitado para a nossa população, e que neste número apenas 8.443 alunas se compreendem. Bastará refletir nesta desproporção para julgar-se do atraso em que se acha a instrução do sexo tão mal aquinhonhado na partilha do ensino pago pelo governo. Nenhuma proporção há, como vamos ver entre as escolas primárias de um e de outro sexo. Na província de Minas, onde a instrução se acha mais geralmente difundida, entre as 209 escolas de primeiras letras, só 24 pertencem ao sexo feminino. Considerando-se essa tão desproporcional diferença, o sexo parece permanecer ali debaixo da influência do anátema que fulminara sobre ele um dos mais notáveis presidentes daquela província. Tratando das cadeiras públicas de ensino primário, dizia ele que deve-se ensinar às meninas tudo quanto convém que saiba uma mulher que tem que ser criada de si e de seu marido. Esse severo administrador abstraiu, por sem dúvida, do século em que falava, ou confundiu um povo livre, o digno povo mineiro, com a malfadada população de escravos que infelizmente o Brasil continha em seu seio. Na ilustrada Bahia de 184 escolas primárias, 26 somente são de meninas. Menos egoísta para com o sexo, a sua rival na glória, o heróico Pernambuco, fiel às suas tradições, lhe sobressai em equidade, pois de 82 escolas, 16 pertencem ao sexo feminino. A província do Rio de Janeiro, com 116 escolas, dá ao sexo 36. No município da Corte, a sede do governo imperial, onde se devia mais facilitar a instrução do povo, acham-se apenas criadas 9 aulas de meninas. As demais províncias apresentam proporcionalmente a mesma escassez de recurso para o cultivo da inteligência da mulher, e algumas a cujo estado da instrução pública não chegou ainda ao conhecimento do governo geral. Acrescentemos agora ao medíocre número dessas escolas a confusão dos métodos das doutrinas seguidas pelas professoras, quase sempre discordes em seus sistemas e, como já observamos antes, em grande parte sem as necessárias habilitações, e teremos reduzido à expressão mais simples
o número de nossa população feminina que participa do ensino público e o grau de instrução que recebe. Capítulo 37. No último relatório do ministro do Império, dando conta à Assembleia Geral da comissão de que fora encarregado as províncias do Norte, o nosso distinto poeta Gonçalves Dias, achamos uma prova de que acabamos de expender. Em itálico essa parte, tá, pessoal? A desarmonia em que se acham as disposições legislativas de cada província relativas a tão importantíssimo objeto, a deficiência do método no ensino das matérias, a multiplicidade e má escolha de livros para uso das escolas, o programa de estudo nos estabelecimentos literários, a insuficiente inspeção em alguns lugares e quase nenhuma em outros, e finalmente a pouca frequência e a assiduidade dos alunos são outras tantas causas desse estado tão pouco próspero. De tudo isto resulta a necessidade de uma reforma radical na instrução pública, dando-lhe um centro de unidade e de ação que a torne uniforme por toda parte e vá gradualmente extirpando os vícios e defeitos que têm aqui obstado ao seu progresso e desenvolvimento. Todavia, apesar os outros documentos oficiais, apesar do quanto se tem dito a respeito dos obstáculos que retardam os progressos do nosso ensino público, muitas pessoas recriam-se aplaudindo e admirável rapidez com que marcha a civilização entre nós. Grande progresso tem feito a educação em nossa terra, dizem os que confundem de ordinário a instrução com a educação, a licença com a civilização. Possuímos na corte grande número de colégios, donde saem cada ano jovens suficientemente instruídas e falando diversas línguas. Vê-se multiplicarem-se os bailes e uma infinidade de pais conduzirem sem reservas a eles suas famílias, já sem o ridículo escrúpulo de outrora, que os fazia olhar essas brilhantes reuniões como um escolho onde naufragava a virtude. Não há representações de teatro e dança, por mais livres que sejam, onde se não tenha o prazer de contemplar hoje o belo sexo tomando parte no interesse dos espetáculos, sempre aplaudidos pelo nosso ilustrado público. A nossa mocidade já não precisa, para distinguir-se no mundo, de moldar suas ações pelas de nossos antepassados, que mais merecem os respeitos e os encômios de seus contemporâneos. Nós, porém, que não nos acostumamos julgar da educação e dos progressos de qualquer povo pelas numerosas instituições de bailes, nem pelos desprezos da mocidade pelas coisas mais respeitáveis, iremos por diante em nossa ligeira análise, estendendo a todo o Brasil, em muitos lugares do qual as gerações se vão ainda sucedendo, sem alteração sensível do progresso. Capítulo 38. Quando o mesmo governo confessa, à vista de provas autênticas, ser por toda a parte do Brasil pouco lisonjeiro, o quadro que apresenta o estado da instrução pública, devemos nós regozijar-nos na marcha progressiva de nossa civilização. Cometeríamos um grande ato de injustiça se, com aqueles seus apologistas, deslumbrados da perspectiva fosforicamente brilhante das reuniões de nossas capitais, entre as quais tanto sobressaem as desta corte, foco da civilização brasileira,
esquecêssemos as nossas meninas do interior das províncias, condenadas ainda à sorte de suas mães sobre o regime colonial. Demais, sem precisar ir longe da capital do império, não se vê ainda em algumas casas a mulher tal qual a descreveu Ferdinand Denis, quando viajou entre nós. Depois de falar os melhoramentos da sociedade no Rio de Janeiro, diz ele, em francês agora essa parte. C'est nous descendions de nouveau dans l'intérieur des maisons brésiliennes. Nous verrions coiffons du sanctuaire de famille à l'ombre des anciens pénates se conservant encore la plupart des vieux costumes. Là on va faire encore la sieste. Bedant des erreurs. Sommes l'activité toujours reçoit des Européens. Change rien à cette coutume. Là les dames brésiliennes qui ont paru à l'église vétoise de notre monde français retrouvent les costumes brésiliens. Rarement, assis se péque, toujours accroupie sous les talons, la dame brésilienne fait de la dentelle, comme un fabricant ou 16e cycle. Elle donne des ferrules à ses négresses, etc., etc. Insistamos, portanto, em clamar energicamente contra a escassez de meios de educação que assim expõe grande parte de nossas mulheres a merecer tão acre censura. A desproporção que demonstramos haver entre as escolas públicas do ensino primário apresenta-se mais considerável ainda nos estabelecimentos particulares de merecido renome, quer na corte, quer fora dela. Não somente os que pertencem ao sexo são em muito menor número, mas também não oferecem geralmente um estudo regular do ensino secundário. Ensino vedado ainda hoje às nossas meninas em estabelecimento público, e nos particulares nenhuma aula existe de algum dos ramos das ciências naturais, cujo estudo tão agradável e útil seria também às mulheres que nascem, vivem e sentem no meio da nossa rica natureza tropical. Com grande prazer vamos vendo muitos dignos brasileiros, animados hoje do verdadeiro espírito do progresso, irem triunfando do indiferentismo e apatia de seus antepassados para se porem à frente do ensino da mocidade. Em diversos pontos, principalmente desta província e da de Minas, congratulamo-los por tão nobre empresa e fazemos sinceros votos pelos prósperos resultados de sua louvável dedicação. Mas não podemos deixar de sofrer quando, enumerando esses novos estabelecimentos, nenhum encontramos pertencente ao sexo feminino. Nessas províncias encontram já meios de instruir-se em diversos ramos de ensino os rapazes, que outrora iam com mais ou menos dificuldades procurá-los longe de suas famílias. Entretanto, que as meninas, cujos pais, por justas considerações, não ousavam aventurá-las em uma longa ausência de suas vistas, acham-se ainda privadas desta vantagem. Os provincianos, maiormente os que viveram algum tempo na parte mais ilustrada da Europa, deveriam desprezar destarte a educação da mulher. Alguns, possuindo grande fortuna, não poderiam, em suas respectivas províncias, obviar-lhe os males provenientes da falta de educação, atenuando, se não preenchendo em geral, a lacuna deixada pelo governo.
Entregamos à consideração dos mais cordatos e amigos do progresso este expediente, aliás, de tanto momento para as províncias e que se prezam as de pertencer. Capítulo 39. Falamos conscienciosamente das causas que estorvam os progressos de nossa educação concernentes à negligência dos governantes e à inaptidão da maior parte dos encarregados do ensino de nossa mocidade. Da mesma sorte, o faremos agora a respeito dos pais de família, cujo bom senso recorremos como uma âncora de salvação para subtrair as gerações nascentes ao naufrágio de que as ameaçam, apenas saídas do porto, os princípios subversivos e funestos inculcados à infância. Enquanto os homens do poder se ocupam dos melhoramentos materiais, esperamos confiantes daqueles um remédio mais pronto e porventura mais profícuo ao nosso melhoramento moral. A leviandade comum a quase todos os povos de julgarem as coisas pela aparência tem grande elastério entre nós. Apesar de nos ter a experiência inúmeras vezes mostrado quando há de perigoso nesta leviandade, nenhuma precaução tomamos para triunfar dela, ao menos naquilo que tanto influencia poderia nos ter no porvir de nossos filhos. O geral dos pais avalia quase sempre a excelência do estabelecimento, onde manda educar as suas filhas pelo grande número de alunos que a contém. Ouvimos por vezes dizer-se: o colégio em que está minha filha é excelente, pois tem muitas meninas. Sem importar saber se a afluência é devida às condições materiais do estabelecimento e ao atrativo sempre poderoso de ostensivas promessas ou ao mérito real da pessoa que o dirige. Conhecemos outrora uma diretora que, não querendo fazer conhecido por fúteis exteriores o seu gosto pelo magistério, grandes dificuldades teve a superar para colocar-se, como depois se achou, à frente de um dos mais frequentados estabelecimentos desta corte. Impelida então pelo desejo de acelerar os progressos de suas alunas, ela fixou um certo número, não admitindo outras sem vagar algum dos lugares preenchidos. Este procedimento admirava um extremo a todos de quem era conhecido, pois não se compreende que no magistério deve haver um interesse mais nobre que o do miserável ganho pecuniário, interesse colocado pelos verdadeiros amigos da educação da mocidade à frente de todas e quaisquer outras considerações. Para que uma diretora hábil e solícita possa obter grandes resultados da educação física e moral de suas alunas, será preciso que o número destas se conforme com o tempo que ela pode dar-lhes, velando por si mesma todo o ensino, o que uma substituta não poderá fazer tão completamente como ela. Daí a vantagem que achamos na educação dirigida pelas próprias mães, quando estas possuem os predicados para bem desempenharem tão difícil tarefa. Capítulo 40. Sempre divergimos do que preferem a educação pública à particular para as meninas, principalmente. Não desconhecemos a vantagem da tão preconizada emulação das classes como incentivo necessário aos progressos dos estudos. Mas como pouca diferença há já aparentemente da emulação à inveja, e mais pouca atenção ainda se tem em fazer os discípulos discriminarem aquela virtude deste vício, muitas vezes confundindo em certos espíritos, não quiséramos expor às nossas meninas as fatais consequências de uma paixão que tem por mais de uma vez funestado a existência da mulher.
Poucas diretoras sabem inspirar a emulação às suas alunas, conduzindo-as com esclarecida prudência pelo declive perigoso das raias da inveja, de sorte a garanti-las de resvalarem em seus funestos domínios. Porém, mais poucas são ainda as discípulas capazes de compenetrar-se da utilidade de uma e das tristes consequências da outra. Sujeitas como elas se acham as duas tão opostas atmosferas em que respiram, a família e o colégio. Essa parte em itálico. A emulação, diz um escritor moralista, é uma paixão nobre e generosa que só tem por objeto a virtude. Assim, não tende ela a rebaixar os outros, nem a desmerecê-los, sem querer que sejam menos estimáveis. Exprobra-nos o intervalo que medeia entre eles e nós. Se é suscetível de mau humor, fala-nos sentir somente, sem rancor aos que nos excedem. A inveja, pelo contrário, é uma paixão baixa e ignóbil, que por seu amargor corrompe a virtude, desejando manchar o lustre das boas ações com um sopro peçonhento. A inveja aspira a subir para ver os outros inferiores. A primeira é uma filha do céu e um resto da grandeza para que nascer o homem. A outra, um fruto do inferno e do demônio, que se perdeu a si por ela, servindo-se desse veneno contagioso para perder o primeiro homem. E pois, como além de temermos esta arriscada alternativa, estamos intimamente convencidos de que nenhuma diretora poderá fazer de nossa filha aquilo que nós poderíamos conseguir fazer. Decidimos-nos pela educação feita sob o teto paternal, pelas mães em condições apropriadas para o que desejaríamos proporcionar a todas conhecimentos, aptidão e gosto, a fim de preencherem elas mesmas como deviam a honrosa e sublime missão de preceptoras de suas filhas. Uma mãe bem educada e suficientemente instruída para dirigir a educação de sua filha, obterá sempre maiores vantagens, aplicando-se com terna solicitude a inspirar-lhe como emulação o sentimento da própria dignidade que qualquer diretora não conseguiria obter de suas educandas. Para provar esta asserção, bastaria a experiência de duas meninas de idênticos recursos intelectuais, submetidas uma aos cuidados de sua mãe, mulher de bons costumes e nas condições que acima apontamos, dando-se a possibilidade de conservá-la sempre sob suas vistas. Outra, sob a direção de uma preceptora, entre aspas, supomos também com iguais habilitações, de comum com um grande número de companheiras, imitando ou sobressaindo a todas na aplicação aos estudos. Aos 18 anos, estas duas jovens poderão ser perfeitamente instruídas, mas não igualmente educadas, e possuindo o mesmo grau de simpleza. A primeira será a esquisita, delicada flor da estufa, desabrochando as lindas pétalas de uma corola não tocada por impuros insetos, esparzindo o precioso aroma da inocência e da candura. A segunda, a flor dos jardins exposta ao contato de malignos insetos e a variações súbitas da atmosfera que lhe tiram por vezes o aroma quando ela conserva ainda o brilhantismo de suas cores. Uma tal experiência seria, porém, quase impossível fazer-se entre o povo em que a mulher não é ainda o que se deve ser, a primeira educadora de seus filhos, a mais útil amiga do homem.
enquanto, pois, ela não atingir a esse estado em que esperamos vê-la um dia colocada. É de rigorosa necessidade para os pais reconhecerem aos colégios cujas diretoras sejam reconhecidas pelo seu zelo e recorrerem à dedicação deste ensino. Ali, ao menos, a menina gozará de duas vantagens: a de seguir os estudos em horas para isso reguladas e a de não se achar tão em contato com os escravos, cláusula essencialmente necessária para o bom resultado da educação. Já que tocamos em uma das causas capitais de pouco amor e geração de nossa mocidade, desenvolvamos-la de pronto, com o laconismo a que nos obriga o título deste escrito. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a parte 2 até o capítulo 40. Prossigamos avante no próximo vídeo ao capítulo 41. Eu sou Thiago Alexandre, esse é o Radar do Campus. Eu fico imensamente grato que você esteve comigo até este momento. Curta esse vídeo, compartilhe, comente se você viu algum erro e faça, por favor, uma errata aí para nós. E, pessoal, me ajuda aí a compartilhar mesmo, a divulgar este trabalho para o YouTube entender que este conteúdo ele é relevante e assim ele poder atingir mais pessoas. Lembrando que este conteúdo eu estou disponibilizando gratuitamente para a comunidade cega e de baixa visão e para alunos pretensiosos do vestibular da FUVEST. Então eu não permito nenhum tipo de monetização sobre este conteúdo, porém o compartilhamento gratuito é livre. Novamente, fico muito grato por você ter se presenteado com essa grande obra. Um abraço a todos e até o capítulo 3, pessoal. Aliás, até a parte 3. Tchau, tchau!